Olá pessoal, hoje eu venho falar sobre as soft skills. As soft skills nada mais é do que as competências humanas, aquelas que são necessárias para o nosso relacionamento interpessoal, para que a gente possa conseguir lidar com o outro, lidar conosco mesmo. E a gente, de algum modo, precisa pôr um pouco de foco, até porque elas não estão prontas. Nós não nascemos com elas desenvolvidas. Muito pelo contrário, nós temos que trabalhar todos os dias para que a gente possa manter um nível aproximado de satisfação com todas elas, ou pelo menos as que sejam possíveis. E então vou citar algumas que eu entendo que são primordiais e que sem elas realmente a gente não consegue prosseguir na nossa profissão e no planejamento da nossa carreira. Bem, vamos falar sobre interpessoal. Como que funciona as nossas relações sociais, as nossas relações com os outros, quer sejam familiares, com os filhos, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa liderança, com os nossos amigos, os relacionamentos íntimos. Bem, o interpessoal é exatamente desenvolvido a competência que nos torna capaz de transitar com tranquilidade, sem ter dificuldade em todos os meios sociais, podendo comunicar com todas as pessoas de forma tranquila, sem nenhum tipo de dificuldade para fazer as interações. Bem, nós estamos aqui falando que a partir disso a gente começa então a considerar as demais softs, as demais competências que fazem parte deste nosso levantamento importantíssimo para que a gente comece a fazer ou ter ideia do que é o autoconhecimento. Vamos falar sobre algumas: flexibilidade, adaptabilidade, generosidade, criatividade, curiosidade, prudência, coragem, critério, bem, administração do tempo, saber trabalhar em equipe, a questão de ter a liderança desenvolvida. Então, quando a gente vê todas essas a gente chega e tem contato com todas essas competências, a gente pode então, dentro do processo do autoconhecimento, fazer uma atividade interessante. Papel, uma caneta, a gente vai colocar qual o nível de satisfação que nós estamos considerando a evolução de cada uma destas competências. Ou melhor, quanto que você entende que tem desenvolvido este rol de competências que a gente pretende e entende que devemos trabalhar para sempre manter um nível bem alto dessas competências no nosso dia a dia. Bem, o critério. O que é o critério? O critério é aquilo que faz com que a gente faça uma análise de todas as questões, de todas as variáveis de um certo assunto. E ao fazer essa análise, levar em consideração aspectos de um determinado assunto que a gente tem que tomar alguma decisão sobre. Bem, se a gente passa a fazer este critério em todas as coisas, provavelmente, ao tomar a decisão, nós vamos ter uma decisão sem consequências negativas. Por quê? Porque se a gente deixa de fora, deixa de considerar algum ponto e toma uma decisão acerca de qualquer assunto, nós corremos o risco de estar tomando uma decisão errada e com consequências irreversíveis, talvez. Então, o critério é uma das competências muito relevantes no nosso dia a dia, quando nós temos muitas posições de tomada de decisão. A prudência é diferente, embora a base e o fundamento seja parecido.
A prudência é exatamente a competência que nos faz nos considerar todas as situações antes de agir. Eu quero agir, eu quero fazer uma determinada coisa. E essa determinada coisa depende de fazer uma análise de quais as consequências que agir desta forma, com prudência ou sem prudência, como que isso vai funcionar. Caso seja uma pessoa compulsiva, obcecada e muitas vezes, imprudente, que não leva em consideração todas as variáveis antes de agir, provavelmente ela vai ter uma dificuldade, ela vai se deparar com uma questão muito séria, que é enfiar os pés pelas mãos, como diz aquele ditado. Na verdade, consequências muitas vezes irreversíveis, da mesma forma que a falta de critério. Bem, considerando essas duas competências, a gente passa a falar sobre a coragem. A coragem é uma das nossas forças que ela pode estar bem desenvolvida ou não. Uma pessoa que tem uma coragem mais desenvolvida é uma pessoa que não tem nenhum problema em tomar uma decisão, mesmo que ela seja impopular. Ela não tem problema nenhum em se lançar em algum tipo de atividade que outras pessoas talvez não tivessem essa coragem, A gente fala assim, nossa, eu não tenho coragem para tal. Então, nós temos que entender qual que é o papel da coragem no nosso desenvolvimento. A coragem é aquilo que nos faz entrar em ação. Entrar em ação, claro, de uma forma funcional, levando em critério, levando em prudência os nossos parâmetros para então, com coragem, agir. Muito complicado uma pessoa corajosa sem ter desenvolvido a prudência e o critério. Então, nós temos que modelar, temos que entender como que estão estas três forças, estas três competências, para que a gente possa entender o risco que a gente corre ou a oportunidade que a gente tem quando a gente vai lidar com tomada de decisão. Bem, nós temos que trabalhar também com um tema que seria administração do tempo. Será que nós conseguimos administrar o tempo? Será que a gente consegue ser produtivo? Aí então a gente entra numa questão importante. Sempre isso foi pauta em todas as equipes, dentro das corporações e até mesmo nas nossas atividades, se somos autônomos, enfim. Qual o problema da administração de tempo? Se nós não soubermos administrar tempo, e muitas vezes porque a gente não sabe dizer não. Outras das vezes até de uma disfuncionalidade, como alguém que tem algum tipo de transtorno, que aí nesse caso ele vai priorizar talvez uma excelência numa questão e não vai criar na linha de tempo o quanto de energia, o tanto de foco que ele tem que dispensar para conseguir fazer todas as atividades do dia ou do projeto. Que nós vamos ter qual o problema da falta de administração de tempo hoje? Estamos em 2025, isso vale para 2026, enfim. A inteligência artificial faz essa atividade. A inteligência artificial, ela torna a questão, o projeto, o profissional mais produtivo. Por quê? Porque ela faz em alguns minutos aquilo que, inclusive, aquelas pessoas que não sabem administrar seu tempo, têm que fazer em algumas horas. Portanto, hoje, quando a gente trabalhava, falava nas nossas sessões que eu sempre tive com os nossos mentorados, enfim, a gente falava, vamos aprender, vamos fazer tarefas para
aprender a administrar o tempo. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de habilidades e competências humanas. E aí, como nós vamos nos referir ao aprendizado desta habilidade? Será que agora a gente não precisa mais desenvolver, gastar tempo, gastar foco para desenvolver a questão da administração do tempo? Será que agora entra o ChatGPT, alguma inteligência artificial, alguma ferramenta, e a gente pode usar ao nosso favor para fazer aquela tarefa? Pode ser que sim. Então, quando até então a gente tinha no rol as competências que a gente deveria ter desenvolvidas e trabalhar sempre para nunca perder essa habilidade, a gente passa então a considerar este elemento. E é por isso que no planejamento de carreira, e é por isso que quando a gente fala que nós temos que ter as habilidades e competências humanas presentes em nosso dia a dia como profissional, talvez agora, com o advento da inteligência artificial, a gente pode fazer um levantamento do que exatamente ela pode oferecer quando ela está sendo usada ao nosso favor. Então, quais são as funções que exigem algum tipo de operação que eu não preciso mais, você não precisa mais fazer, porque nós temos uma ferramenta que faz em pouco tempo. E aí a gente começa a pensar sobre qual o papel então da inteligência artificial nas nossas atividades. Nós podemos temer sobre estas questões que virão, ou nós podemos encontrar algum significado para transformar esta ferramenta, esta solução, para tornar as nossas atividades profissionais mais simples, mais fáceis, gastar menos tempo com isso. Então, vamos parar agora para pensar, quando a gente tem então algumas questões que a gente pode transferir para a inteligência artificial resolver, vamos chamar de um agente de inteligência artificial. Eu vou me referir a um agente de IA, ok? Daqui por diante. Então, quando a gente pode transferir para um agente de IA algumas atividades, quais são as que a gente não pode transferir? Quais são aquelas que somente humanos podem fazer? Mesmo que apareçam algumas soluções dizendo que podem oferecer através das IAs uma possibilidade que seria papel de humanos, fazendo agora desenvolvido nessa ferramenta, e que agora essas ferramentas de IA podem suprir essas necessidades. Não. As inteligências artificiais, elas são, estou falando no plural porque são várias, mas os agentes de inteligência artificial, eles não podem estar no centro, eles não podem ser o protagonista. O homem tem que estar no comando. O profissional que trata de criar na inteligência artificial um meio de suprir as suas necessidades operacionais, mas se torna especialista em, inclusive, criticar o trabalho dela, inclusive, checar o trabalho dela. O humano tem que conhecer muito do assunto, porque ele vai se deparar com erros grosseiros que elas propõem em suas soluções, em seus temas. Inclusive, tem até uma expressão muito interessante que a inteligência artificial, ela que tem alucinações. Esse é o nome que tem sido dado quando uma determinada tarefa, ela fornece um resultado errado, confundindo as pessoas, né? Ou mesmo um resultado que não é um resultado que atenda exatamente ao pedido que foi feito. Então, a gente tem que entender que o especialista, ele sempre vai ser necessário. Aliás, ele tem que existir. As questões operacionais, fazer um e-mail bem feito, fazer um conteúdo interessante, escrever um texto interessante, fazer uma imagem interessante, tudo que a inteligência artificial pode produzir.
Isso tem que ser feito, mas o especialista é quem checa, é ele quem toma decisões. Portanto, hoje, quando a gente para pensar sobre qual o papel, então, dessas ferramentas na nossa vida profissional, nas nossas tarefas, é preciso que haja ajustes. É preciso que a gente entenda até onde uma coisa vai, até onde a gente, o humano, tem que interferir, o humano tem que checar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ao invés de levar em consideração algumas afirmações que algumas pessoas têm feito de que a inteligência artificial vai tomar o meu emprego, nós estamos aqui falando sobre como nos tornar um profissional completo, que no caso é aquele que sabe discernir entre o que a inteligência artificial pode fazer e aquilo que o humano deve fazer, que cabe apenas ao intelecto humano fazer. Será que a gente está considerando exatamente essa coisa holística do profissional, que será o profissional que não vai temer esta questão de perder o emprego, perder o seu trabalho, perder demandas para a inteligência artificial, a não ser que a sua atividade realmente pode ser totalmente substituída, e isso, algumas atividades são assim, e provavelmente elas serão substituídas. Mas a gente tem que lembrar que elas serão substituídas, mas muitas outras profissões, muitas outras habilidades e atividades vão surgir para atender a demanda da consequência da inserção da inteligência artificial. E aí, então, que tipo de profissão agora que vai surgir? Que tipo de profissão agora vai ser necessária neste novo mundo, nesta nova era que a gente tem que considerar? A forma como eu fazia o meu trabalho, bem, posso fazer agora considerando esse aspecto e de qual forma ele impacta na minha atividade, na nossa atividade, né? E sabermos então quais as que vão surgir e que a gente nem tem ainda ideia, porque tem especialistas que dizem que provavelmente mais de 50 profissões serão necessárias em função do advento da inteligência artificial e nem eles sabem o nome delas. Então, a gente está aqui diante de um cenário que provavelmente a gente vai ter, assim como outros especialistas também dizem, mais de uma profissão. A tendência hoje não é que a gente vai se especializar tanto em alguma coisa para exatamente poder ser aquele que toma as decisões, para exatamente aquele que vai comandar as atividades que tem relação com os agentes de IA. Mas agora dizem que o futuro do trabalho seria a pessoa teria pelo menos 4 ou 5 profissões. Por quê? Em função do que vai acontecer com o impacto desta ferramenta no ambiente de trabalho. Em função de quanto que a pessoa vai poder ter de tempo para absorver outra atividade. E até mesmo para sair complementando renda, que talvez as pessoas podem, as empresas que adotam podem ter uma atividade onde ela remunera menos, porque ela adotou a inteligência artificial em seus processos. Então, nós temos que considerar em função de tudo que a gente começou a falar, desde o primeiro momento que a gente iniciou aqui esse encontro, essa conversa aqui, não é uma conversa, né? Só eu estou falando, mas eu espero que esteja atendendo e que vocês possam estar compreendendo. Estou tentando falar da forma mais simples possível, para que haja uma compreensão. E até agora, o que eu gostaria de aferir, que vocês tenham tido uma compreensão do quê?
que nós temos competências humanas a serem desenvolvidas, e isso é um processo que a gente tem que fazer durante toda a nossa existência, para a vida pessoal e para a vida profissional. E que essa é a parte boa da história, porque o autoconhecimento é muito interessante. Quando a gente para pensar, a gente pode até falar, será o que eu vou encontrar quando eu parar para pensar e fazer um inventário de quais são as minhas características positivas, os meus pontos fracos. Olha que perfeito! Nós vamos então, mesmo que a gente saiba, mesmo que a gente pense, está na esfera do nosso pensamento, a gente vai parar, vamos escrever, a partir do ponto de vista da sua análise, quais são as características positivas que você consegue elencar, quais são os pontos a serem desenvolvidos, e agora mais forte, quais são as suas características mais fortes e quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Bem, sobre as questões positivas, nós, fazendo esse inventário, já sabemos que, tendo essas características, nós vamos usar como ao nosso favor. Elas vão proporcionar o quê? Que a gente gaste menos energia e que a gente potencialize, porque a gente tem desenvolvido, ou por dom, né, algumas destas características que podem ser aplicadas em todas as nossas atividades, o que traz um resultado positivo. Já agora, aquelas características, defeitos, vamos dizer assim, que a gente também vai elencar, vai nos fazer conhecer aquilo que nós ainda não temos desenvolvidos, como critérios que a gente não consegue de alguma forma aplicar, características importantes que agora a gente também não consegue só no instante. Que isso causa uma desvantagem, que isso faz com que o nosso processo de desenvolvimento, de vida, de boa performance, de bons resultados, ficam exatamente comprometidos, tá? Então, quando a gente toma conhecimento daquilo que é um ponto fraco, o que a gente tem que fazer com isso? A gente vai ficar, que triste, eu não tenho isso? Não. A partir dali, a gente fica sabendo o que a gente precisa pôr foco para desenvolver rápido. Entrar em ação, entrar em circunstâncias que podem fazer com que a gente tenha que lidar com aquela característica que nós não temos desenvolvidos, a gente acabou de entender ali no nosso levantamento, mas isso é fundamental para o nosso trabalho, para os nossos bons resultados, e agora eu sabendo disso, eu vou tomar alguma providência sobre isso, a não ser que eu queira tratar isso como autossabotagem, quando eu tenho conhecimento de que eu não tenho algo que eu preciso para ter bons resultados e não faço nada com esse conhecimento, com essa descoberta. Então, vamos parar agora e pensar o seguinte, voltando ali, estamos trabalhando, desenhando o que seria um profissional que está trabalhando com estratégia, e que eu estou aqui falando sobre isso, e que são estratégias que vão dar condições de fazer o planejamento de carreira, considerando todas essas questões que eu coloquei aqui, sobre o futuro do trabalho, sobre as competências humanas, sobre a influência e o impacto das IAs nas nossas vidas e nas nossas atividades profissionais. Então, aqui a gente está fazendo um esboço. Por quê? Porque este profissional, estando totalmente, está desenhado as suas características, está desenhado exatamente como ele deve ser, este profissional nunca vai perder espaço no mercado de trabalho. Primeiro, porque ele já tem a mentalidade
que é o que eu não comecei aqui falando, mas para que a gente possa falar sobre qualquer coisa acerca disso que a gente tem comentado. Estratégia para planejamento de carreira, a questão de tendências, do que a coisa significa ou não, enfim. A pessoa já tem que ter desenvolvido uma mentalidade. Qual é a mentalidade? Nós não estamos mais conforme nós sempre estivemos com relação a momento e planejamento de carreira. O trabalho nunca mais será o mesmo a partir de agora, conforme eu sempre pensei, conforme eu sempre estudei, conforme as pessoas, os instrutores, as pessoas, os consultores de treinamento sempre disseram que tem que acontecer, que tem que fazer, que tem que desenvolver. Não. Agora mudou o escopo de, digamos, a construção deste profissional. É algo que a gente nunca tinha feito antes dessa forma. Então, a mentalidade ela precede todas essas informações e qualquer movimento nesse sentido de aprimoramento, no sentido de trabalhar com objetivos tangíveis, viáveis, né, que a gente está falando. E a mentalidade, ela vem trazendo condição da gente trabalhar outras habilidades, que são as de adaptabilidade e as de flexibilidade. Como assim? Bem, para fazer qualquer mudança, para mudar de mentalidade, para entender como que as coisas eram e como agora elas são, a gente precisa ter desenvolvida a competência de adaptabilidade, de flexibilidade, que sem elas nós vamos ficar apegados ao novo, à velha forma de pensar, à velha forma de entender. E agora a gente já está mais flexível para olhar para o que agora é, para a nova realidade. E, além de flexível, a gente vai então ter a capacidade de se adaptar ao novo. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme com adaptação, com flexibilidade. E agora a gente vai precisar mais do que nunca ter isso desenvolvido. Então, a pergunta que eu faço agora é a seguinte: o quão disposto você está para mudar a sua mentalidade, mudar de vida, mudar a forma de ver sua carreira e ser realmente relevante, ter empregabilidade, ter uma empresa bem-sucedida na era da inteligência artificial? Porque a diferença que a gente está falando aqui sobre isso, e tem outros profissionais que não estão falando sobre isso, que não estão pensando e nem querem pensar sobre isso até o momento. Mas você não. Se você está aqui nesse encontro, você está exatamente saindo na frente, surfando na onda. Você já está se preparando e tudo neste ambiente é rápido, é muito rápido. Todo dia a gente tem que se atualizar, coisa nova que vem surgindo, tendências. Não pode falar de tendências de 2025 no janeiro, no fevereiro, tudo muda todo dia. Então, essas pessoas que agora mudam a mentalidade e que começam a falar sobre isso, o que eu tenho que ter, o que eu tenho que ser, o que eu tenho que ter desenvolvida, o que eu tenho de ter realmente de experiência para poder lidar e ser esse profissional completo e relevante, interessante e desejado. Então, nós estamos aqui, na verdade, falando da mentalidade, do escopo deste profissional e como está a nossa concorrência? Como estão os nossos colegas de trabalho, os nossos concorrentes, quer sejam pessoas autônomas, ou que trabalham em alguma empresa, ou recém-formados. Como que a coisa é agora? A coisa é que você está saindo na frente. Desde que você queira empregar na sua vida, na sua carreira, essa nova forma de pensar, este novo modelo. E eu espero que toda conversa, que toda dica,
que toda reflexão que eu venha disponibilizar para você faça diferença. Porque no final, o que interessa para todos é ter dinheiro, é ser bem-sucedido. Digamos que ter dinheiro, para alguns ter status, ter poder. Nós vamos parar para pensar? A gente estava falando do como, mas agora eu estou dizendo por quê. Porque vale a pena eu fazer, eu pensar sobre todas essas coisas que a Lucélia disse até agora. Porque eu quero ganhar mais, porque eu quero ser rico, porque eu quero ser bem-sucedido financeiramente. Pode falar o que tiver que falar, né? A gente não vai trazer aquelas coisas, objetivos têm que ser tangíveis, né? Objetivos têm que ser viáveis, né? Tem que ser possíveis, né? Então a gente pode trabalhar com o universo que a gente sabe que é possível. Dentro de limitações, será que a gente não tem que rever o que é limitação? A gente até hoje pensou, somos limitados, sou limitado nisso, vem até aqui. Não, agora a gente abriu, tirou qualquer crença limitante. E agora a gente vem com uma nova proposta. E nessa proposta, nós queremos extrair aquilo que vai fazer com que a gente possa ganhar muito dinheiro. Ou ganhar o dinheiro que a gente entende, que a gente quer e sempre quis. Porque a gente quer ter uma vida melhor. Porque a gente quer poder ter um estilo de vida que de repente, da forma anterior, a gente nem teria. Mas que agora, com toda essa mudança, com tudo isso que está acontecendo, eu não posso dizer que é para melhor ou para pior, mas por enquanto eu estou querendo enxergar o lado positivo dessas coisas e também enxergar o lado negativo e perceber até onde eu vou com as coisas, até onde você pode ir com as coisas que você está inserido, seus projetos, sua vida. Então, quando a gente tem conhecimento da gente mesmo, do que existe, que a gente precisa conhecer, das nossas competências técnicas, que eu inclusive não me referi, mas todas elas eu estou entendendo que vocês tenham trabalhado, que você tenha se desenvolvido a todo instante, se você é um jornalista, se você é médico, mexe com marketing digital, enfim, está sempre se atualizando tecnicamente falando. O que eu estou dizendo é que se a gente tem uma noção clara das competências humanas e o quão importante seja manter em desenvolvimento, manter-se em desenvolvimento no que se refere a isso. E sobre a questão da inteligência artificial, estar aberto, estar flexível, estar atento, enxergar oportunidades, quebrar crenças de que de repente a gente não está nessa linha, mas a gente não está incluído, digamos, nessa onda, mas fazer alguma coisa para estar. E o que seria fazer alguma coisa para estar? Eu preciso de oportunidades. Eu não estou enxergando oportunidades, eu não estou vendo oportunidades, não. Se não existir uma oportunidade, a gente cria. A gente cria. Através do quê? Networking é uma delas. Será que a gente vai conseguir criar oportunidades sem estar conectando com outras pessoas, com outros profissionais? Então, o investimento passa por uma mudança de comportamento, de saber onde que se encontra aquilo que você precisa. E é rápido. Portanto, o interpessoal, que eu comecei a falar sobre o interpessoal, ele é a base de tudo. Porque ele é que ele estando desenvolvido, a gente tendo o interpessoal desenvolvido, ele que vai nos dar condição de transitar por todas as áreas dos meios sociais, dos meios profissionais, participar de congressos, de palestras, imersões, conectar com pessoas em ambientes até que não são, ambientes sociais que não são profissionais, mas a partir daí conhecer novas pessoas que fazem coisas diferentes. Mas pode ter certeza, toda vez que a gente conecta com alguém em algum ambiente que a gente não conhecia, a gente passa a conhecer aquela pessoa, pode ter absoluta certeza que dependendo da forma como você
dirige a conversa com essa pessoa intencionalmente, buscando conhecer e observar se dali tem alguma oportunidade. Se a gente tem essa habilidade de intencionalmente ir para um ambiente social e buscar criar oportunidade a partir das conexões que a gente faz. Então, a gente tem que entender, nós temos aí que partir para uma avaliação de como é e como está o nosso interpessoal. Todavia, não podemos deixar de cuidar do nosso intrapessoal, que é uma relação que a gente tem com a gente mesmo. Sabe aquela história de que a gente está numa situação, que a gente vem, conversa com a gente mesmo, que a gente nos questiona, que a gente nos critica, que às vezes até a gente critica muito, tem uma autocrítica muito elevada, nos limita muito, mas enfim, o intrapessoal nada mais é do que aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo e que faz com que a gente fique mais tranquilo, ou que a gente entre em alerta, ou que a gente desenvolva, ou que a gente fique em condições de estar exposto a oportunidades, ou mesmo até a perigos que a gente saiba recuar. Então, o intrapessoal, que eu não dei foco aqui nessa conversa não, nisso que eu estou falando para você, exatamente temos que dar uma atenção muito boa, muito forte para o interpessoal, assim como a gente dá para o inter. Deu para o intra, deu para o inter. Ou seja, comunicação. Nós temos que aprender a comunicar. Comunicação é que nos leva a conseguir, a entender, a conectar com todas as pessoas. Uma pessoa que não tem uma boa comunicação desenvolvida, acabou. Ela não consegue dialogar com ninguém, ela não consegue convencer ninguém, ela não consegue ter uma conversa produtiva, uma conversa produtiva, leal, ética, uma conversa comercial, captação de clientes. Se a pessoa não tem a comunicação desenvolvida, esquece. Portanto, comunicação também é algo que tem um peso enorme, que a gente tem que dar um valor, como se ele fosse também a base de todas as outras características e habilidades a serem desenvolvidas. Então é isso daí, pessoal. Hoje eu quis falar um pouco sobre a questão da mudança de mentalidade, falar sobre algumas características, alguns comportamentos que a gente tem que ter para fazer um levantamento sobre quem nós somos, a questão do autoconhecimento. Em muitos lugares as pessoas ficam falando de autoconhecimento, né? Que o autoconhecimento, a gente vê muito isso em livros de autoajuda, em cursos de autoajuda, né? Eu vou simplificar. Autoconhecimento, a gente olhar para dentro e perceber como que a minha vida foi até aqui. E por conta de entender quais os resultados da nossa vida, a gente identifica nossos pontos fortes e identifica naquilo que a gente não conseguiu atuar. Basicamente é isso. A gente pode fazer isso também utilizando instrumentos formais, que são aqueles testes que nos apresentam resultados sobre como é o nosso perfil comportamental. Isso ajuda muito. A gente tem um intrapessoal, ou seja, a gente conversa com a gente mesmo, a gente pede feedback de quem está à nossa volta. Como eu sou, como você me enxerga, quais são os pontos que você entende que eu tenho que se sobressaem, quais os pontos que eu tenho que desenvolver, porque uma evidência daquilo que a gente tem ou não, muitas vezes é o feedback de quem vive ao nosso lado, claro. Então, agora o que a gente tem que fazer? Faça um teste para ver o nosso perfil comportamental. Pede o feedback das pessoas e seja sincero ao fazer o seu inventário, onde você tem a coragem de colocar mesmo o
o que você tem desenvolvido e o que te sabota, o que você não quis mudar até agora, ou que você não sabia e que agora você sabe, tem que tomar uma atitude sobre isso. Mas tudo isso tem que ser prazeroso. Sabe por quê? Porque o prazer, ele vem nos dando leveza para lidar com toda essa conversa, com todo esse cenário, com todo esse panorama. Porque se for pesado falar disso, isso vier carregado de medo, vier carregado de culpa, vier carregado de falta de competência, de falta de oportunidade, não vale a pena falar sobre isso. Que aí vai trazer um senso talvez de inadequação muito grande. Então, também a gente tem que abrir a reflexão para entender que o que você está fazendo agora é muito bom, é saudável. Você está abrindo a consciência para uma série de coisas que eu não sei de todas as coisas. Mas quando eu digo que vale a pena abrir para reflexão esses pontos que foram colocados aqui, vocês vão encontrar um monte de coisas, porque eu estou aqui colocando, digamos, o caminho, uma forma. E até a gente buscar colocar, integrar e planejar a carreira baseado nessa nova forma do mundo funcionar, né? Mas agora é o mar. Isso aqui é um princípio de conversa. Daí por diante, aí então com a mentalidade mudada, você vai estar super atento a todas as novidades, como seus concorrentes estão, como que está seu preço para fazer as coisas, como você vai se relacionar com tudo isso que está acontecendo de forma inteligente. Mais do que nunca, a inteligência entra como um fator. Gente, sem a inteligência, e eu não vou dizer que tem pessoas mais inteligentes que outras para detectar, para buscar o que importa mesmo, nem é intuição, perspicácia, é atenção, é estar ligado, percebendo o que está mudando, o que não interessa mais, o que é desprezível, qual currículo que é mesmo que as pessoas querem, que as empresas querem. Será que é aquele que a gente quer, recheado, um monte de coisa? Sinceramente, não é isso mais. Vamos falar depois, num outro momento, de uma outra aula. Um pouco mais, vamos entrar um pouco mais, que eu tenho algumas informações, porque eu gosto de entrar no mérito técnico das IAs. E quem sabe, tem pessoas aqui que já são experientes, tem pessoas que já conhecem, têm intimidade com as ferramentas de IAs. Mas pode ser que tem outras que não, tem outras que estão começando agora a entrar em contato com o ChatGPT, brincando aqui, verificando como que acontece. E é muito, muito para essas pessoas que essa nova fala, o que eu vou dizer, seria muito adequado. Então eu espero que tenha sido um momento produtivo, um momento de descobertas, de despertamentos. E no nosso próximo encontro, na nossa aula seguinte, vamos entrar um pouco mais no assunto da IA, até para a gente entender, porque o foco do que a gente está falando é fazer um profissional, é conseguir que você faça o esboço do profissional, seja o profissional desejado, relevante e que tenha empregabilidade. Não vai ser aqui assistindo essas aulas e enfim que a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça. Mas o despertamento, como eu acabei de dizer, a mudança de mentalidade nos posiciona daí por diante. Olha que eu ouvi. Não poderia dizer agora, posso olhar depois. Um CEO de uma empresa, não sei, dizendo que a inteligência artificial pode ser comparada à descoberta da
eletricidade. Olha o que isso significa. E tem volta? Não tem. Quão rápido eu vou estar junto disso, que eu vou estar sendo iluminado por isso? Ou quanto que eu quero ficar no escuro sobre isso? Vamos parar para pensar sobre isso. E eu acredito que nós tenhamos condições de abrir um pouco, falar um pouco, descobrir um pouco mais sobre como se inserir nisso, como abrir um pouco mais. Onde é que estão alguns endereços falando sobre isso? Até porque tem muitos oferecendo, muitos cursos, etc. E a gente não pode cair nessa história de ver lá no Instagram um curso sendo oferecido, dizendo: ah, eu tenho tudo sobre inteligência artificial, venha, eu te ensino o curso de IA com não sei o quê. Ah, tem um monte agora, surgiram vários. Seria bom a gente conseguir pensar, ver o que seria melhor para que a gente possa aprender realmente sobre o tema, desenvolver mais a nossa experiência com isso. Então, gente, para você que me ouviu até agora, eu espero que eu tenha conseguido deixar alguma coisa de positivo para você, para sua vida profissional, vida pessoal. Até a nossa próxima encontro, até a nossa próxima aula.